Quem ou o que são as criaturas tumulares que viviam na Terra-média? Isto não é uma mina. É um túmulo. As criaturas tumulares só aparecem em um capítulo de O Senhor dos Anéis e nem chegaram a aparecer nos filmes do Peter Jackson, mas mesmo assim foram um dos primeiros perigos reais que os hobbits enfrentaram, e uma das espadas que eles conseguiram ali acabou sendo muito importante mais pra frente na história. Para lembrar, depois de passarem um tempo com o Tom Bombadil, os hobbits estavam indo para Bree, saindo do condado. Eles seguiram para o norte e passaram pelas colinas conhecidas como Barad Dûn. Tom Bombadil avisou: fiquem na grama verdinha e não se envolvam com as pedras antigas, nem entrem nas tumbas. Ele até ensinou uma canção para eles cantarem se tivessem problemas. Mas é claro que os hobbits não seguiram tudo certinho. Pararam para fazer um piquenique perto de uma pedra e acabaram cochilando. Quando acordaram, tinha uma névoa estranha. Eles se separaram e acabaram presos dentro de um dos túmulos. O Sam, o Merry e o Pippin estavam desacordados, vestidos com roupas funerárias, e só o Frodo ficou consciente. Foi aí que ele se lembrou da canção que o Tom ensinou, cantou e o Tom Bombadil apareceu e salvou geral, com um poder absurdo sobre aquele lugar. Mas nesse vídeo aqui, o foco não é o Tom Bombadil. Vamos focar no que realmente são esses túmulos e essas tais de criaturas tumulares. As colinas onde isso acontece são inspiradas em lugares reais da Inglaterra, onde o Tolkien morava. Lá tem várias colinas pequenas com túmulos antigos, e foi isso que ele usou como base para as criaturas tumulares da Terra-média. Esse pedaço do mapa fica entre o condado e Bree, perto da Velha Floresta. Os túmulos foram construídos por alguns dos primeiros humanos da Terra-média, lá na Primeira Era, ou seja, muito antes da história do Frodo e da Sociedade do Anel. Mais pra frente, quando os sobreviventes de Númenor fundaram o reino de Arnor, essa área ficou dentro das fronteiras do sul do reino. O povo dali respeitava muito esse lugar, porque era onde estavam enterrados os seus ancestrais, reis, heróis, gente importante. Os túmulos ainda não tinham nada de assustador, eram só colinas com os mortos ali em paz. Mas aí veio o problema. O rei bruxo de Angmar começou a atacar o norte e dividir o reino de Arnor. Em 1409, ele invadiu a parte chamada Cardolan, que era onde ficavam os túmulos. Derrotou o reino e o povo que sobreviveu se escondeu na Velha Floresta e nas colinas. Ainda assim, os túmulos continuavam normais, só com os mortos lá, nada de espírito ou coisa mal assombrada por enquanto. Foi só mais tarde, quando uma grande peste atingiu o norte da Terra-média, que a coisa ficou feia. Ninguém sabe se foi o rei bruxo que causou a peste, mas ele se aproveitou do caos. Enviou espíritos malignos para os túmulos para garantir que ninguém mais pudesse usar aquela terra como abrigo. Esses espíritos ruins são as famosas criaturas tumulares. Ou seja, essas criaturas não são os fantasmas dos mortos que estavam enterrados lá. Elas são espíritos ruins, meio mágicos, que tomaram conta dos túmulos muito tempo depois. Tipo um parasita espiritual que se aproveita do lugar, mas que não tem ligação direta com quem foi enterrado lá no começo. E essas criaturas tumulares ficaram presas naquele lugar por mais de 1500 anos.
Por isso que ninguém construiu cidade, vila ou qualquer outra coisa ali naquela região, mesmo sendo uma área com terra boa entre o condado e Bree, ali pertinho da Estrada Leste. Tanto os humanos quanto os hobbits evitavam passar por lá. Com o tempo, parece que as criaturas tumulares foram tomando conta da área aos poucos, se é que dá para dizer assim. Avançando para o começo da história de O Senhor dos Anéis, a gente lembra que os espectros do Anel estavam procurando pelo Um Anel. Eles já estavam chegando perto do condado. E o Rei Bruxo, que era o chefão dos espectros, lembrou do que ele tinha deixado solto por lá há muito tempo e mandou as criaturas obedecerem ele de novo. A missão deles era ficar de olho e capturar qualquer um que parecesse estar com o Um Anel. Se não fosse por essa ordem do Rei Bruxo, os hobbits provavelmente nem teriam passado por tanto sufoco, mas passaram. E parece que o espírito que pegou os hobbits levou eles para o que talvez fosse o túmulo mais importante de todos, o do último príncipe de Cardolan. A gente pensa isso porque o Merry, quando acorda, lembra de um sonho onde ele era atacado pelos homens de Cardoon, a capital de Angmar, e levava uma lança no peito. Depois, quando Tom Bombadil aparece para salvar todo mundo e abre o túmulo, ele encontra um monte de tesouro lá dentro, inclusive um broche antigo de uma dama de muito tempo atrás, que ele até comenta que vale a pena lembrar. Mas afinal, o que são essas criaturas tumulares? Elas são tipo espíritos mal criados pelo Rei Bruxo. Ficaram grudadas naquela terra dos túmulos. Elas aparecem para os vivos e podem até pegar a pessoa fisicamente. Frodo, por exemplo, descreve um deles assim: uma figura alta e escura, como uma sombra contra o céu. Ele viu 2 olhos frios brilhando de longe, e quando foi agarrado, sentiu um aperto mais gelado que ferro. Foi tão forte que parecia congelar os ossos. Ou seja, elas são fantasmas, mas não são intocáveis. Conseguem agir aqui no mundo real. E isso que eu vou falar agora é uma teoria, tá? Mas é bem possível que esses espíritos tenham sido criados com a mesma magia dos Anéis de Poder. O próprio Tom Bombadil diz que uma sombra saiu de um lugar muito distante e mexeu com os ossos enterrados nos túmulos. Ele fala também de anéis frios nos dedos e anéis quebrados no chão, parecendo dentes na luz da lua. Em outro poema sobre o Tom Bombadil, ele diz que as criaturas tumulares sufocam suas vítimas com anéis de ouro, que se a mãe da pessoa visse o filho depois disso, nem ia reconhecer, só talvez por conta do bigode. E ainda tem outro trecho onde um desses espíritos foge como sombra e volta para o seu túmulo cheio de anéis, fazendo barulho de novo e de novo. Na história, as criaturas tumulares colocam o Sam, o Merry e o Pippin em roupas de enterro, cheio de anéis. Por que isso importa? Porque quem criou e soltou esses espíritos nos túmulos foi o próprio Rei Bruxo, que também era um ser dominado pela magia dos anéis. Ele teve séculos para estudar essa magia, então não é absurdo pensar que ele soube copiar ou adaptar os feitiços do mestre dele. Tudo isso mostra que as criaturas tumulares são mortos-vivos, preservados por magia muito além da vida mortal, que ainda estão presos à terra onde morreram. Elas foram ativadas pelo Rei Bruxo para capturar o portador do anel,
Mas mesmo quando uma delas pega o Frodo, elas não avisam os Nazgûl. Em vez disso, parece que o espírito tenta transformar o Frodo e os outros em versões novas das pessoas que estavam enterradas lá. Coloca roupas de funeral, enche de anéis e estava prestes a fazer algum tipo de ritual, como se fosse baseado em lembranças antigas. Tudo muito esquisito. Esses espíritos dos túmulos pareciam mais ligados a uma magia antiga, uma lei esquecida, do que diretamente controlados pelo próprio Rei Bruxo. Quando Tom Bombadil aparece para salvar os hobbits, ele entra no túmulo, enfrenta o espírito e depois espalha os tesouros pelo chão. Aí vem uma parte importante. Ele pega 4 espadas especiais que estavam ali no túmulo e entrega uma para cada hobbit. Eram adagas longas, em formato de folha, com acabamento lindo, cheio de detalhes em vermelho e dourado, com desenhos de serpentes. Quando ele tirava as lâminas das bainhas negras, elas brilhavam. Eram feitas de um metal estranho, leve, forte e cravejado de pedras que pareciam brilhar com o fogo. E mesmo com todos aqueles séculos passados, as espadas estavam perfeitas, afiadas, como se tivessem sido forjadas ontem. Tom explicou que essas espadas tinham sido criadas muito tempo atrás pelos homens do Ocidente. Eles lutavam contra o Senhor do Escuro, mas foram derrotados pelo Rei Maligno de Cardoon, lá na terra de Angmar. O Merry, um dos hobbits, ficou com uma dessas espadas, e ele levou essa espada com ele até a grande batalha dos Campos de Pelennor, lá em O Retorno do Rei. Foi ali que ele se escondeu atrás do Rei Bruxo de Angmar, o mesmo espectro que era o terror das terras áridas, e o atingiu com essa espada. Depois disso, a gente lê o seguinte: a lâmina dele começou a fumegar, como um galho seco jogado no fogo. Ela foi se desfazendo, murchando, até sumir. A espada sumiu, mas cumpriu seu papel. Essa arma, forjada há muito tempo por homens do norte, era feita justamente para enfrentar aquele tipo de inimigo, o Rei Feiticeiro de Angmar. Nenhuma outra lâmina teria causado tanto dano. A espada de Merry não só cortou a carne morta-viva do Rei Bruxo, mas quebrou o feitiço que ligava o espírito dele ao mundo dos vivos. E aqui entra uma ironia incrível que Tolkien deixou pra gente. O Merry só conseguiu ferir o Rei Bruxo por causa de uma corrente de eventos iniciada pelo próprio Rei Bruxo. Tolkien é simplesmente genial, ele pensava em cada detalhezinho. Se o Rei Bruxo não tivesse despertado as criaturas tumulares, os hobbits não teriam sido capturados, Tom Bombadil não teria aparecido e Merry nunca teria ganhado essa espada mágica. Ou seja, o Rei Bruxo, sem querer, foi o responsável pela sua própria derrota. Milhares de anos antes disso, os príncipes de Cardolan tentaram resistir ao Rei Bruxo e forjaram espadas como essa, feitas especialmente para cortar espectros, fantasmas e até o próprio líder de Angmar. Mas eles perderam a guerra, foram mortos, seus reinos destruídos e as armas ficaram enterradas nos túmulos por mais de 1600 anos. E só voltaram a aparecer quando o Rei Bruxo de novo mexeu com aquilo que ele mesmo tinha ajudado a enterrar. Ele acordou os espíritos dos túmulos e isso acabou levando diretamente à própria ruína dele. As espadas fantasmas saíram dos túmulos e voltaram para o mundo dos vivos, e uma delas, a de Merry,
colocou um fim definitivo no poder do Rei Bruxo. Então é isso. Não deixe de me falar o que você achou do vídeo de hoje. E por favor, não se esqueça de se inscrever para ajudar o meu canal a crescer e ative o sininho das notificações para ficar por dentro quando eu postar um vídeo novo por aqui. Até mais! Gente, eu tô passando aqui no final do vídeo para dar um recadinho rápido para vocês. Ultimamente o YouTube não anda recomendando os meus vídeos direito. Eu não sei porquê, então me ajudaria muito mesmo se vocês pudessem me ajudar curtindo, comentando e compartilhando os meus vídeos. Se você também tiver a opção de dar um hype no meu vídeo, nossa, também me ajudaria demais. É isso, até mais, beijos! Venham comigo.